Olá, senhores, vamos com mais uma questãozinha aí, ó, da FUVEST. Ela fala o seguinte, ó. No dia 10 de abril de 2019, a equipe do Event Horizon Telescope divulgou a primeira imagem de um buraco negro localizado no centro da galáxia M87, obtida por um conjunto de telescópios com diâmetro efetivo equivalente ao da Terra, de 12.700 quilômetros. Devido ao fenômeno físico da difração, instrumentos ópticos possuem um limite de resolução angular, que corresponde à mínima separação angular entre dois objetos que podem ser identificados separadamente quando observados à distância. Essa ideia é a seguinte, moçada. Quando vocês estão olhando dois objetos, duas pessoas, por exemplo, se elas vão se distanciando de você, se distanciando, chega um ponto que você já não consegue mais separar uma pessoa da outra. Você vê um objeto único, né? Porque você já não tem condições pela distância de distinguir que são dois objetos. E é disso daí que ele está falando agora, tá? O gráfico mostra o limite de resolução de um telescópio medido em radianos como função do seu diâmetro para ondas luminosas de comprimento da onda de 1,3 milímetros, igual daquelas captadas pelo EHT. Note a escala logarítmica dos eixos do gráfico. Sabe-se que o tamanho equivalente a um pixel na foto do buraco negro corresponde ao valor da menor distância entre esses dois objetos naquela galáxia, para que eles possam ser identificados separadamente pelo HT. Com base nas informações anteriores e na análise do gráfico, sabendo que a distância da Terra até a galáxia é de 5, 10 a 20 quilômetros, indica o valor mais próximo do tamanho do pixel, ou seja, indica o valor mais próximo da separação desses dois objetos que serão vistos. Então, senhores, primeira coisa, nosso diâmetro efetivo é de 12.700 quilômetros, certo? Isso daqui equivale a 1,2 vezes 10 a quarta quilômetro. Se a gente fosse falar em ordem de grandeza, seria 10 a quarta quilômetro a ordem de grandeza, né? Então agora a gente vai pegar aqui, ó, o comparativo do diâmetro efetivo do telescópio para ver qual é o ângulo de abertura que ele pode ter para conseguir distinguir dois objetos ainda. Então, olha lá, vem até o gráfico, bateu aqui, refletiu ali, a gente descobre que o ângulo em radianos é de 1 vezes 10 a menos 10 radianos. Então, esse diâmetro efetivo determina para nós um ângulo de 1 vezes 10 a menos 10 radianos. Senhores, percebam que é um ângulo muito, mas muito pequeno. Se você pegar um radiano ele é aproximadamente 60 graus, um pouco menos de 60 graus, certo? Um radiano. Eu estou pegando aí, dividindo isso daí por 10 a décima. Então, pega 60 graus, divide por 10 a décima, para você ver quantos graus dá esse ângulo. É um ângulo muito pequeno, certo? Isso significa que, da posição que o satélite está, eu vou fazer uma figura fora de escala, obviamente, tá? Para a gente poder entender o que está acontecendo. Eu tenho a distância em relação a essa galáxia, porém, eu quero distinguir dois objetos. Então, eu tenho dois objetos aqui, eu vou exagerar no tamanho, tá? E eu quero distinguir. Ele falou que o pixel é exatamente a distância mínima que precisa ter entre esses dois objetos para que a gente consiga identificá-los na imagem, né? O ângulo de abertura que eu vou ter entre um objeto e o outro objeto é esse ângulo que nós encontramos agora aí, ó. É o nosso ângulo alfa, que vale 1 vezes 10 a menos 10 radianos. A distância que a gente se encontra desses objetos é de 5 vezes 10 a 20 quilômetros, certo? E o tamanho do pixel equivale à distância entre os dois objetos, a distância mínima entre os dois objetos, que é o x que nós vamos encontrar. Ei, peão, mas e aí agora? Só tem que calcular pela tangente, já que eu tenho cateto oposto e cateto adjacente? Exato. Mas você não pode esquecer de uma informação que a FUVEST, às vezes ela dá esse dado, às vezes não, é que quando você tem um ângulo muito pequeno, normalmente um ângulo menor do que 10 graus, esse nosso é bem menor do que isso, você vai poder falar que o valor do ângulo é em radianos, tá? O valor do seno desse ângulo e o valor da tangente desse ângulo são exatamente iguais. Os valores são tão pequenos que a gente pode falar, lembrando, o ângulo aqui obrigatoriamente em radianos, tá? Então você pega o valor do ângulo em radianos, a hora que você aplica o seno desse ângulo, ele dá um valor exatamente igual ao valor do ângulo. Se você aplicar a tangente desse ângulo, você vai encontrar um valor exatamente igual
ao valor desse ângulo, óbvio, com o ângulo em radianos. Então vamos lá. Eu vou poder falar aqui que tangente de alfa é o cateto oposto, que é o x que nós queremos, sobre o cateto adjacente, que vale 5 vezes 10 a 20 km. Só que tangente de alfa e alfa é a mesma coisa, já que o ângulo é muito pequeno. Então eu vou poder trocar a tangente de alfa pelo valor do alfa em radianos. Então fica 1 vezes 10 a menos 10, vezes o 5, 10 a 20 que está dividindo passa para o outro lado, multiplicando. Tudo isso igual ao x que nós queremos. Fazendo continha aqui, ó, nós vamos descobrir que o x é 5 vezes 1, que é 5. 10 a menos 10 vezes 10 a 20. Mantenho a base, somos expoentes. Sobra ainda um 10 a décima quilômetros. Então, a distância mínima, ou o tamanho desse pixel, né, seria de 5 vezes 10 a décima quilômetros, que nos dá aqui a alternativa D. Fechou, senhores? Grande abraço a todos e se inscreva no canal aí.